Bom, e essa crise está mexendo com os mercados e pode impactar também o Brasil, que tem comércio de quase 3 bilhões de dólares com o Irã. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário e como que isso pode afetar o Brasil com Verônica Cardoso, diretora de Economia do Direito na LCA. Bem-vinda, Verônica. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, eu gostaria muito de saber a sua percepção diante desse cenário que a gente está acompanhando do Irã. Donald Trump fez essa ameaça que a gente viu agora há pouco de taxar em 25% os países que negociam com o Brasil. E que o Brasil negocia, no caso, com o Irã, né? Eu queria muito entender a sua avaliação diante desse cenário e o quanto que isso pode prejudicar o Brasil, porque a gente sabe o quanto de milho que o Brasil, por exemplo, exporta para o Irã. Qual que é a dependência quando a gente olha para essa relação Irã-Brasil e vice-versa? A gente ainda está com muita incerteza em relação a essa medida, né? A gente ainda não tem uma indicação de qual a norma, de qual o decreto que vai regulamentar a medida tarifária do governo americano. Então, a gente não sabe se a medida vai se impor em cima de operações novas, de contratos em vigor, se ela vai ser automática para qualquer país que tenha alguma relação com o Irã. Então, a gente ainda está muito no escuro em relação a isso. Se o parâmetro for ter ou não, sim ou não ter uma relação com o Irã, a gente entra nesse critério. O Brasil tem uma relação comercial com o Irã, ela é pequena, ela é pouco representativa para o Brasil. A gente vende para o Irã em torno de 3 bilhões de dólares, compra do Irã bem menos que isso, em torno de 85 milhões de dólares, então a gente vende muito mais do que a gente compra do Irã. O que a gente vende basicamente são produtos agropecuários, o mais representativo deles é o milho. Para o milho, para esse segmento especificamente, o Irã é representativo, ele é nosso principal comprador de milho. O Irã compra 22% de tudo que o Brasil vende internacionalmente de milho, mas em termos gerais, essa representatividade do Irã é pequena. Tudo que a gente vende para o Irã é menos de 1% da nossa pauta exportadora. O Irã é o nosso 31º parceiro comercial. Então, ele é pouco representativo, mas, de novo, se a decisão é ter alguma relação com o Irã, a gente entraria no critério e isso deixa o Brasil numa situação de risco dessa tarifa para os Estados Unidos. Pois é, Verônica, eu queria até entender na sua avaliação o que faria mais sentido diante desse cenário que a gente tem e que você acabou de nos mostrar. O ideal seria o Brasil, talvez, argumentar e ver esses 25% aí que estão acontecendo e assumir que talvez possa levar essa tarifa de mais 25%, levando em consideração que já tem uma tarifa existente para alguns produtos em torno aí de 10%, ou não? Como é que você enxerga? Ou o Brasil, de repente, corta a negociação e para de exportar e de importar com o Irã para evitar uma tarifa e aí talvez pensa em algum crédito para os agricultores, para quem produz milho especificamente? Como é que você enxerga? Esse é um ponto muito importante, assim, porque o que a gente tem na balança, né? Um país pequeno em termos de relações comerciais com o Brasil, que é o Irã, e o nosso segundo parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial. A gente teve aí no ano de 2025 uma longa discussão sobre o tarifaço e esse risco que esse tarifaço teve para o Brasil. Colocar hoje 25% de tarifa adicional às tarifas já vigentes, ou seja, parte dos produtos que já estão tarifados a 40%, parte dos produtos que estão isentos estão tarifados a 10%. Isso é um risco econômico muito grande para o Brasil. Economicamente, né, se a gente colocar nessa balança, o tamanho do Irã é muito pequeno em relação ao tamanho dos Estados Unidos, então A gente perdeu o contato com a Verônica, a gente vai tentar restabelecer esse contato. Tá falhando ali a internet, a gente vai tentar restabelecer esse contato para continuar a nossa entrevista, até para que a gente consiga entender um pouco mais sobre quais os próximos passos, qual seria o melhor caminho que o Brasil poderia seguir diante dessa ameaça que foi feita por Donald Trump. Lembro para vocês, no começo da semana, Donald Trump anunciou que vai taxar em 25% qualquer
país que negocie com o Irã. E eu volto a chamar a Verônica, porque a Verônica trazia um pouco mais sobre esse cenário para a gente quando a gente acabou perdendo o sinal dela. Agora sim a gente conseguiu restabelecer o seu contato. Espero que vocês tenham escutado uma parte do que eu falei, mas vou retomar aqui. Então, se a Quando gente você colocar na falava em balança. economicamente, essa parte ali especificamente foi quando travou. Exato. Se a gente colocar nessa balança, os Estados Unidos são muito mais importantes para a gente do que o Irã, então indicaria uma possibilidade de corte dessas relações com o Irã. Mas isso não é uma decisão puramente econômica, né? Tem todo um contexto geopolítico, político, institucional e comercial, contratual, em relação às relações privadas que existem de contratos entre Brasil e Irã, que não tornam essa decisão tão simples assim. Quebrar contratos, principalmente de longo prazo, de commodities, de abastecimento, de fornecimento de commodities agrícolas, ele pode gerar um risco de descredibilidade do Brasil, tem riscos jurídicos implicados nessas relações. Então, essa decisão ela é mais difícil do que colocar só esses números numa balança econômica. Até queria entender, levando em consideração que se existia a possibilidade do Brasil priorizar Estados Unidos, existe algum risco na sua avaliação de, não sei, de repente China, Rússia, que historicamente têm se colocado mais próximos do Irã em vários momentos, deles falarem, bom, então a gente vai aplicar alguma sanção, ter algum problema com esses países que estão deixando de negociar com o Irã, e aí, nesse caso, a gente teria um grande problema, principalmente quando a gente fala de China, né? Sim, a China é possivelmente o alvo dessa sanção americana, né, porque é o principal parceiro comercial do Irã, seguido ali dos países do Oriente Médio, Rússia, Turquia. É, é difícil saber se esse movimento de retaliação ele vai ser dominó, né? Se os Estados Unidos colocam uma medida e aí quem não segue pode ser retaliado pelo país-alvo. É muito difícil fazer essa conjuntura agora, porque esses dois países, China e Estados Unidos, já estão nessa peleia tarifária há algum tempo. Esse é só um novo episódio, um novo capítulo dessa guerra tarifária. Então, ainda é difícil saber como isso vai se desenvolver, mas é possível, né? O jogo tarifário, ele tem essas armas, que são essas sanções. Então, a gente ainda precisa esperar um pouco esse desenvolvimento. Sem dúvida. Até aproveito para te perguntar qual caminho seria ideal para o Brasil nesse caso. Nesse momento, a gente precisa esperar definir quais os parâmetros da medida, como essa medida pode afetar o Brasil, se ela vai ser direcionada ao Brasil, se esse é um efeito colateral que vai chegar ao Brasil, ou se, dependendo do parâmetro em que a medida for definida, a gente nem vai ser afetado. Então, neste momento, eu acho que tem uma incerteza e uma insegurança, principalmente das empresas que transacionam com o Irã, do que fazer com esses contratos, mas imediatamente, sem nenhuma definição da norma e da regulamentação da medida, é muito difícil tomar uma decisão. Então, para os próximos dias, a gente acha que ainda vai lidar com essa insegurança e a diplomacia brasileira entender melhor o que vai ser feito. Perfeito. Historicamente, o Brasil tenta se colocar meio que num meio termo, né? Tenta negociar, tem feito já isso, não é de hoje, tenta se colocar até como um mediador dos conflitos. O Brasil tem reclamado também que tem tido dificuldade de conseguir informações do que acontece no Irã exatamente. A gente muitas vezes fica sabendo de informações a partir de organizações de direitos humanos que estão com sede nos Estados Unidos, ou mesmo a ONU, que faz alguns levantamentos, ainda que a gente fique com essa dúvida do que realmente pode estar acontecendo por lá. E aí eu queria entender na sua avaliação também o que a gente pode esperar para os próximos meses, talvez, diante do que acontece, porque muita coisa pode acontecer daqui para frente em termos aí de movimentação feita por Donald Trump também no Irã, e o Brasil pode ficar no meio disso. Você disse agora há pouco um ponto super importante, que talvez essa tarifa de 25% para quem negocia com o Irã é algo muito mais voltado para a China.
talvez Donald Trump possa fazer vista grossa e fingir que o Brasil, nesse caso, não seria afetado, ou outros países, levando em consideração que já existe toda uma conversa com o Brasil também, um diálogo que foi iniciado com o Brasil e com o presidente Lula, e aí talvez os Estados Unidos focarem mais na China. Como é que você enxerga essas discussões? O Brasil ele mantém de fato uma diplomacia muito positiva, muito amigável em relação a diferentes economias no mundo, e não tem essa característica de ser agressivo em relação a medidas econômicas ou sanções contra diferentes regimes. Eu acho que esse governo já indicou no último ano que isso se mantém, essa característica se mantém. É, então, não vejo essa perspectiva do Brasil tomar uma dianteira para tentar adiantar mesmo ou antecipar qualquer efeito ou qualquer, qualquer resultado que possa acontecer no Brasil. Então, acho que vai ser nessa linha de esperar essas discussões serem feitas entre Estados Unidos, Irã, China, esperar toda essa movimentação civil que está acontecendo no Irã também para ver se essa medida do Trump ela é uma resposta imediata, uma tentativa de arrefecimento desses conflitos e esperar, de fato, a definição de como o Brasil vai ser afetado. Isso que você falou, a gente ainda não sabe se a gente vai entrar nessa medida automaticamente, então qualquer país com alguma relação vai ter uma tarifa adicional ou não. Pode ser que o Brasil passe despercebido nessa linha como a gente tem uma relação pequena, como o nosso comércio com o Irã, ele é pouco representativo, pode ser que a gente não seja o alvo disso e não seja sancionado ou tarifado. Então, ainda precisamos esperar qual que é essa definição da medida para uma melhor avaliação. Muito bem, Verônica Cardoso, diretora de Economia do Direito na LCA. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Esperamos que com mais informações ainda para a gente tentar entender qual que pode ser o caminho e aí a gente repercute ainda mais. Obrigada, viu, Verônica, pela conversa e volte mais vezes. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.